nós estamos chegando aqui juntinho com você para a gente fazer a nossa revisão da aula 20.2, tudo bem? Então pega o teu material, né, professor? Perfeito, galerinha. Ó, nós vamos pontuar os principais itens que foram abordados na aula 20.1. E ó, presta atenção, por quê? Porque daqui a pouco vai vir atividade, né, Tatá? Se liga aí. Vamos lá, gente, na lousa, aula 20.2, cadê? Vamos mostrar ela aqui, ó, 20.2. Visão geral da célula, parte 2, e a gente falou sobre os tipos celulares, né? E falamos que existem dois grupos de unidades celulares que vão formar os organismos procariontes e os organismos eucariontes. Então, os procariontes, né? Dentro ali do reino moneras, bactérias, cianobactérias, você vai ter os organismos que eles não apresentam o seu material genético envolto por uma membrana. Essa membrana que é a carioteca. E nós falamos durante a aula sobre esse processo, né, de formação dessas unidades celulares, tá? Das estruturas, da sua simplicidade e da complexidade que você já vai ter nas células eucarionte, que vai ter esse material genético, DNA, dentro de um núcleo. Então ele vai estar separado ali da região citoplasmática. Você vai ter a membrana plasmática. E a gente falou também que esse grupo já dos eucariontes inclui aí os protistas, inclui os fungos, animais, vegetais, não é isso? E a gente falou que as células, elas apresentam tamanhos e formas diferentes, né? Então, esses tamanhos e formas, lembra que eu estava falando sobre a morfofisiologia celular, né? Dentro, quando a gente estava falando lá sobre a teoria. Então, essas unidades celulares que vão formar tecidos diferentes, órgãos e sistemas diferentes, elas vão determinar, então, aí a funcionalidade dela dentro de um organismo. Tudo bem? E aí a gente falou também sobre a presença, né, ou a origem das estruturas mitocondriais e dos cloroplastos, que vão, dentro de uma célula eucarionte, permitir a existência de organismos que nós chamamos autotróficos, ou seja, aqueles que estão aqui dentro do grupo dos que apresentam os cloroplastos, né? E os heterotróficos, aqueles que vão utilizar-se da respiração celular, obter seus nutrientes a partir, ou sua fonte energética a partir da respiração celular. Tudo bem, galera? Tudo, professora! É isso aí. Isso aí mesmo. Então, pode ir? Não, perfeito. Então vem pra cá. Galera, olha só. Essa aula, ela é aquela aula, né, base, né, professor? Pra gente realmente estar diferenciando, porque você já viu isso lá no fundamental, tá? Você já sabe, talvez tivesse esquecido, mas agora tá tudo certo. Então você já sabe que existem esses dois grupos celulares, esses grupos de organismos. Não podemos esquecer que cada um desses reinos de seres vivos, sejam eles o reino monera, o reino protista, que nós vamos encontrar organismos unicelulares, portanto, vão apresentar aí dentro das moneras a célula procarionte, e os unicelulares vão estar ali presentes, né, com as células eucariontes. Tudo bem, galera? Tudo. Tudo vai começar a rima? E, mano, galera, olha só, finalizando então essa nossa revisão, esse bate-bola jogo rápido, daqui a pouco a gente volta para corrigir. Vocês vão ficar fazendo as atividades de vocês aí agora, tá bom? Isso aí. Já a gente volta. Tchau, tchau. E aí, como é que foram as atividades? Professor, durante surgiu umas dúvidas, não sei bem, coloquei lá o que eu achei que poderia estar correto e contemplando a pergunta. Mas, prof, teve uma dúvida. Será que o que eu escrevi tem que estar igual ao que vocês vão mostrar agora, Tatá? Galera, agora quando a gente começar as correções, deixar claro uma coisa. A nossa dinâmica, né? Sim. Colocar atividade
ler a pergunta e colocar a resposta em questões abertas. Nós vamos ler a resposta e vamos sempre estar frisando algumas palavrinhas que são importantes aparecer na sua resposta. O que nós temos observado? Muitas vezes essas palavras elas não estão escritas, mas elas estão descritas. Os estudantes, na grande maioria das vezes, quando estão elaborando confeccionando, né, transpondo a ideia para a escrita, eles descrevem um termo. E aí é muito importante fazer o quê? Daquele tempo, enquanto nós estamos explicando, você colocar procariota, eu não escrevi a palavra procariota, eu não escrevi uma palavra que dentro dela está embutida significados. E aí você coloca a palavra no significado que você descreveu. Dessa forma, cria-se uma familiarização. Familiaridade, um reconhecimento para que você possa, em outros momentos, responder de forma assim, mais concisa. Sim. Tudo bem? Então, muita atenção agora na hora da correção. Não é necessário que esteja igual, idêntico às mesmas palavras. Claro, tem que contemplar. E Tatá, como é que vai ser as perguntas fechadas? Então, quanto às questões fechadas, a gente vai colocar o enunciado da questão e aí você vai ser direcionado para as alternativas que tenham coerência com aquilo que está sendo solicitado ali no enunciado. E aí, aquelas que não tiverem, né, professor, conversando com a pergunta, a gente vai dizer o porquê também. Tudo bem? Tudo. Segura aí na cadeira, porque nós vamos começar a atividade. Na tela. Segura. Segura é ótimo, né, professor? Sim. Ó, questão de número 1 diz o seguinte. Com base na figura abaixo, descreva a evolução da célula eucariótica. Então é muito interessante essa daqui, pessoal, por quê? Porque cada um tem uma forma de descrever o que está aqui nessa imagem. Então, vamos encontrar no processo de correção, lá no caderno dos estudantes, diversas formas de falar sobre o mesmo evento. Só não pode destoar. Não é isso? Então vamos lá, vamos mostrar a resposta. Olha só. Segundo a teoria, você acha melhor ler, que eu leio e já começo a comentar, leio, começo a ler tudo primeiro, né? Tenho que tentar exercitar isso. Segundo a teoria, um dos fatores favoráveis ao surgimento dos eucariontes, então isso aqui é... Vou frisar esses. Não sei se era o mesmo que você ia frisar, mas... Eu ia frisar, aqui, ó, essa frase, perfeito, Tabita, essa frase, ó, na sua resposta, tem que em algum momento aparecer essa frase, mas ela pode ser de diversas formas. Mas o que é essa frase? Segundo a teoria, um dos fatores favoráveis ao surgimento. Isso aqui nada mais é que ele está querendo dizer assim, olha, você tem que dizer que a descrição desse processo evolutivo é o quê? É uma teoria. Tem que estar... Que é um modelo, uma proposição. Outra. É sobre o que isso? Tá aqui, ó. Surgimento de eucariontes. E para surgir um eucarionte, tem que ser de alguma coisa. Célula surgindo. De procarionte. Então tem que estar claro. A forma com que você vai escrever isso, não precisa estar igual aqui, mas tem que deixar claro que você está descrevendo, antes de iniciar o processo, tem que estar descrevendo do que se trata. Se trata de uma teoria. Que essa teoria fala do quê? Do surgimento de eucariontes. E esses eucariontes surgiram através de um procarionte. Isso tem que estar claro, é o que está nessa frase. A partir de procariontes, isso aqui, ó. Né? Se deu através de processos de invaginação. Professor, da própria membrana, né? Mas a palavra-chave é invaginação. Como isso foi acontecendo, né? O processo de invaginação. Esse processo de invaginação, vai ver que o estudante não colocou. Ele pode ter escrito assim, a membrana mais simples, dos seres mais simples, se dobravam para dentro.
De tal forma que acontecia duas coisas nesse processo. Primeiro, esse processo de dobrar para dentro possibilitava, vamos supor, capturar ou isolar ou envolver organoides que, nesse processo, ia se beneficiar e beneficiar esse procarioto. Esse processo de dobramento, de envolvimento de organoides, cria estruturas intracelulares. Isso é imaginação. Então, ele não escreveu a palavra. Viu a importância? Então, ele descreveu. Então, professor, se eu escrevi essa forma, mas não, eu posso colocar a imaginação? Pode. Tá errado? Não. Tá membrana. Que permitiram com que as células eucariotes, ele já descreveu o processo de como surgiu eucariotes, também tem que estar escrito aí, passassem a apresentar novas estruturas. O que significa passassem a... Agora nós descrevemos. Não colocamos a palavra... O que é a palavra-chave? Que nós descrevemos, aqui está descrito. Esse processo permitindo que as células eucariotes, né, o processo de para eu, ocorreu, procarioto para eucarioto, ocorreu por invaginações, que passaram a apresentar estruturas que as diferenciavam, que são os vegetais e os animais. Perfeitamente. Nós descrevemos... Tornando essa unidade celular, essas novas unidades celulares agora mais complexas. Sim, claro que eles podem... Isso aí são preâmbulo, não é preâmbulo, mas aí é o produto, a complexidade, separando também o procarioto e o eucarioto, a complexidade, finalizando dessa forma. Perfeito, calma. Eu não sei, doidei. Onde você vai, prof? Tu foi pra lá, achei que tinha terminado. Células, a gente tá primeiro ainda. As células são as menores unidades vivas de um organismo e estão presentes em todos os seres vivos, com exceção dos vírus. Elas podem ser classificadas em procarióticas e eucarióticas. Ótimo. Esquematize e destaque algumas diferenças entre ambas. Então, você, como um bom desenhista... você não sou muito boa não tem problema. Você vai fazer lá o seu desenho, o seu esquema. E aí a gente mostrou aqui, A questão tá falando para você fazer a diferenciação de uma o quê, gente? Célula procariótica e uma célula eucariótica. Tudo bem? Tudo! Então, aqui na imagem, a gente tem uma célula bacteriana, tá? E que é um organismo, um procarionte. E aqui a gente tem uma célula animal, que é uma célula eucariótica. Só que se eu quiser, professor, aqui no meu caso, eu fiz uma célula vegetal. Não tem problema, né? Ela é uma eucariótica. Perfeito. É para você falar das duas situações. Tudo bem, galera? Tudo. E aí, quais são as diferenças? A gente vai dividir aqui, né, prof? Lê um, tu lê o outro. Célula procariótica é a menor estrutura cujo diâmetro é de 10 micrômetros. Célula eucariótica, maior estrutura cujo diâmetro é de 100. Perfeito. Funcionamento simples, né, procarionte? Eucarionte, funcionamento complexo. Não há organelas membranosas nos procariontes. No interior deles, né? Células eucariontes possuem estruturas membranosas. O material genético está no citoplasma, disperso ali. Já no eucarionte, tem uma delimitação onde o material genético está ali dentro, chamado de membrana nuclear, ou núcleo. A molécula de DNA do procarionte é circular. Já no eucarionte, ela é longa e filamentar. Professor, mas volta lá. Circular como? Parece uma manhada. É assim, pessoal. Tem essa imagem circular? Tem! Só que aí você imagina uma linha toda solta, só que ela tem uma ponta. Isso aqui é a mesma coisa, só que ela é circular, tá? E como é que eu posso imaginar quando você fala filamentar? Filamentar, apesar de ser assim, e ali, filamentar, ela forma cromatina. O que é isso? Lá na frente a gente vê, tá?
Vamos lá. Reproduz as procariontes. Os organismos procariontes se reproduzem por função binária assexuada. Já os eucariontes, eles apresentam um processo de divisão que pode compreender duas fases, mitótica e meiótica. E nos procariontes, essas unidades celulares constituem os organismos unicelulares. Já os eucariontes são já os eucariontes são uni- ou pluricelulares. Eu acho que durante a minha fala, eu falei de procarionte, não lembro, mas é alguma coisa, agora volta lá a fala, Volta, né? gente. Rapidinho, volta a fala porque eu acho que eu não sei, mas alguma coisa tá me chamando a atenção. Gente, organismos unicelulares, nos eucariontes existem os unicelulares e os pluricelulares. Unicelulares que tem uma única unidade não podem ser vistos, não pode ser visto a olho nu, tá? Então, no grupo dos eucariontes, aí tem as duas os fungos, formas. entre as plantas, os protistas, tá? Ok. E aqui, só quem tem célula eu acho que foi isso que eu confundi. Acho que alguma coisa assim, que não era no início. Mas procarionte, tá? É aqui, ó, reino Monera, que tem os organismos unicelulares. Perfeito? Tudo bem. Depois a gente volta a ver o que eu não entendi. Não, é porque você falou eu correto. acho que eu coloquei dentro dos eucariontes organismos alguma coisa assim que eu fiz lá, não falei. Eu não sei por quê. Não, tá tudo correto, tá bom, tudo bem. Vai. Então, e quem são os representantes? Reino protista, reino fungi, plantae e animalia. Agora eu já entendi o que você está querendo dizer. Entendi. Foi a minha fala que eu troquei, mas tudo bem. Acontece, por isso que eu tô corrigindo. Ó, questão de número 3. Organismos vivos apresentam-se com grande diversidade e com diferentes características. Uma delas é o tipo celular, que pode ser procarionte ou eucarionte. São exemplos de seres procariontes e eucariontes, respectivamente. Ou seja, tem que ter, vamos dizer que colunas, né, professor? Sim. Coluna, faz aquele seu... Vamos mostrar então todas as alternativas? Ó, tem a alternativa A, B, C e D. Então vamos falar assim, gente, olha só, procarionte, não é isso? Gostei das cores. Calma aí, eu vou só pegar o E para separar direitinho. Ah, entendi. As duas colunas. Pronto. Então, como está falando, o que é respectivamente, professor? É que nós vamos pegar aqui, ó, marcador, né? Pró vem primeiro. Se é o primeiro, tem que ser respectivamente. Tem que estar desse lado. Eucarionte vem depois, na palavra respectivamente. Então, tem que estar desse lado. Perfeito. Tem que bater. Perfeito. Tudo bem? Tudo bem, professor. Vamos lá. Bactéria. Bactéria é pró ou eucarionte? Se é pró, é azul. Azul, bateu com a coluna azul? Bateu. Para A estar correta, tem que bater, então, o amarelinho, que é o eu. Cianobactéria é eucarionte? Então, cianobactéria é o quê? Pró. Então, tá azul. Não bate, não fez match. Porque a galera hoje é match. Então, a gente não chipa a A como se fosse a alternativa correta. Não chipou. Não mesmo. E aí, ó, na B, tá ótimo, você tá ótimo. Na B você tem protozoários. Protozoário? Pessoal, existe protozoário eucarionte? Sim, ameba. Não é isso? Oi? Ameba é um procarionte. É um eucarionte. Isso. Eu falei pró? É um eucarionte. Eu. Isso. Eucarionte. Então tá aí, foi a nossa confusão. Acho que foi isso? Foi. Ó, a amebinha, ela é assim e ela tem ela um núcleo. unicelular. É unicelular. Mas não é pró, é eucarionte. Eita, Jefferson. a gente... eucarionte. Acho que foi isso mesmo. Foi. Então, ela é eucarionte? É eu. Eucarionte é amarelo ou azul? Eucarionte é amarelo. Como eucarionte é amarelo, Não deu match. não deu match aqui por causa do protozoário.
Bactéria pró. Bactéria pró é o quê? É azul. Não deu match. Tudo bem? Uhum. Então, fungo e bactéria não vai dar match. Animais e plantas não vai dar match, mas... São eucariontes. Agora, o que vai dar match, professor? Procariote. Procariote é bactéria. Não. É azul. E amarelo Isso. é eucarionte. Perfeito. Vai dar match? Vai dar Deu match. Porque trocou de cor? Não, porque um é pró e outro é eu. Entre as organelas listadas a seguir, marque apenas aquela que é encontrada em uma célula procarionte. Então, nós temos retículo endoplasmático, complexo de Golgiense, mitocôndria, ribossomos e cloroplastos. A resposta é... Letra D, ribossomos, The né? answer next. Da célula procariótica. Alright. E a última questão, analisarmos uma célula eucariótica e compará-la com uma célula procariótica, percebemos que as organelas existentes não são as mesmas nos dois tipos celulares. Isso ocorre porque nas células eucarióticas... Não existem organelas membranosas? O número de organelas membranosas é inferior ao número de organelas presentes nas células procarióticas? Nunca, né? Existem organelas... Desculpa, professor. Vai, prof. Existem organelas membranosas e nas células procarióticas não. D. Não encontramos ribossomos. E E. Encontramos apenas ribossomos. D e E não estão corretas. Letra C. Existem organelas membranosas e nas células procarióticas não. Muito bem, meus queridos. Finalizamos agora a nossa correção. Um abraço, um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau.